Eu sempre fui. Eu sempre fui. Eu sou aquele lá que Bom dia, estamos iniciando mais um podcast Brasil com seu amigo que vos fala, Daily Young, e hoje a minha convidada para lá de especial, vereadora lá de Vinhedo, Cris PC. Bom dia. Bom dia, agradeço pelo convite. E eu que de estar aqui representando as mulheres que gostam de política, no meio das mulheres. Para mim é muito especial Isso. poder estar aqui trazendo essa representatividade. Cris, eu te agradeço pela sua presença aqui. Eu não achava que você ia vir. Eu posso chamar você, Vossa Excelência? Pode, Amém. você. Então, eu nem achava, eu falei, a primeira vereadora, cara. Eu já mandei convite para outros, mas geralmente esse pessoal acha que está num patamar muito alto e acaba que não atende ninguém. Mas louvo a Deus pela tua vida, obrigado por ter nos dado esse privilégio. E vamos iniciar aqui com a primeira pergunta. Como surgiu, Cris? Primeiro, por que PC? Eu estava investigando, a senhora é a esposa do vice, e tem PC. Eu falei, PC, que PC? Então, o meu esposo, Edson PC, né? Ele era lutador de MMA profissional. Entendi. E quando ele começou a treinar, ele morava em Vinhedo e treinava em Campinas. Então ele chegava na academia um pouco antes do treino, e enquanto o treino não começava, do lado tinha uma lan house. E eles falavam, cadê o Edson? Ah, tá lá no PC. Cadê o Edson? Tá lá no PC. E aí ficou como o nome dele de lutador Edson PC, e quando ele entrou para a política ele manteve o nome. Por ele, assim, ele ser uma pessoa que morou a vida inteira em Vinhedo, né? E eu fui para Vinhedo quando me casei com ele. Eu morei na minha infância, depois eu conto mais porque a história é longa. Isso. Mas na minha vida adulta eu fui para Vinhedo quando me casei com ele. Então se eu colocasse só Cris, por ser um nome muito comum, talvez as pessoas não saberiam, mas que Cris? Um bocado de Cris? Isso, porque quando eu falo, qual Cris? Cris do PC. Que Cris? Cris do PC. Curti. Porque nós tínhamos também uma academia lá, e o pessoal, qual a academia? Lá, a academia do PC. Qual Cris? Então, no meu entendimento, é uma forma mais fácil das pessoas me identificarem, porque a pessoa de referência minha na cidade era o meu esposo, que já era mais conhecido por ser um lutador da cidade, por ser um morador de muitos anos, e por já ter sido vereador também, né, e candidato a vice-prefeito, na época, hoje o vice-prefeito. Amém. Curti a ideia. Pegou carona, né? Isso, mas também vem um pouco da minha cultura, porque eu sou nordestina, né? E lá no Nordeste tem muito isso. Que fulano? Fulano de cicrano, né? De que lugar a senhora é? Eu sou sergipana. Você é perto de Alagoas. Eu também já morei lá perto. Isso, exatamente. De Almeida Gouveia. Antes de continuar aqui o nosso bate-papo, você que está aí do outro lado, compartilha a live aqui da vereadora Cris PC, também aqui o meu vídeo. Se você estiver vendo pelo WhatsApp, pelo TikTok, Instagram, onde você estiver vendo, compartilha, porque o assunto que vai gerar aqui hoje é terrível, tá? E você, parabéns mulher, hoje é o mês da mulher, parabéns. A Cris também vai falar sobre isso. E se você também quiser se tornar um patrocinador do nosso programa, isso aqui não caiu do céu, tá? Gera custo. Vai aparecer a chave Pix www.podcastbrasil@gmail.com, ou se preferir, manda um zap que fala diretamente comigo,
e vai ser um prazer, tá? Qualquer ajuda é bem-vindo. Vereadora, como surgiu a ideia política? Como a senhora teve assim, eu vou entrar na política, como surgiu? Na verdade, eu não tinha intenção de entrar na política, né? Eu e o Edson, desde que me casei com ele, a gente sempre costumou fazer trabalhos sociais na cidade de Vinhedo. E nós notamos que a gente tinha alguma dificuldade do executivo da cidade de nos permitir fazer um projeto que era social. Então aí ele falou, bateu o pé e falou assim, eu vou entrar, que aí eles vão ter que me aturar lá dentro. E ele entrou. Né? E eu comecei a ajudá-lo no trabalho dele. E aí eu já gostava de política, mas nunca tinha entrado no mundo da política mesmo, de fato, né? Gostava de acompanhar, de conversar sobre o assunto. E aí você vai conhecendo e vai vendo o poder que a política dá de você poder mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. Porque a política pública feita da forma correta, né, você cria mecanismos que mudam, que transforma a vida das pessoas. Positivo. Através da política feita da forma correta, você traz qualidade de vida, você traz qualidade de ensino, saúde, tudo. A vida está totalmente ligada à política. Isso. Né? E aí, quando você começa a entender isso, entender que você estando lá dentro, você pode criar políticas que vai poder ajudar as pessoas, em mim surgiu a vontade de participar também. E também pela questão da representatividade feminina, que nós ainda hoje temos pouquíssima representatividade, né, nas casas legislativas. Eu vi que só tem a senhora e mais uma. Na verdade, em Vinhedo foram eleitas 3 vereadoras. Tem mais uma também lá que é perigosa. Isso, foram eleitas 3 vereadoras em Vinhedo. Aí a gente vai, no decorrer do podcast, abordar o assunto da minha cassação, mas ainda assim, dentre 3 e 3, eu acho que a representatividade é muito pouca, tendo em vista que as mulheres são maioria no eleitorado. Verdade. Cris, quem é a vereadora Cris hoje para o povo de Vinhedo? Como a senhora pode descrever isso? É complicado a gente falar de si pela visão dos outros, né? Uhum. Eu acho meio complicado e também acho que... eu acho que eu sou uma mulher que se preocupa em representar bem as mulheres lá dentro, tem a preocupação de atender a população, de estar próximo da população, sempre me coloquei muito acessível. Isso não é algo muito comum no meio político, né? Eu tive a iniciativa, assim, eu espelho muito o meu trabalho em alguns políticos que eu gosto, como o nosso presidente que está licenciado, Rodrigo Paixão, como o Edson PC, meu esposo, que são pessoas que são muito acessíveis à população. E eu acho que eu sou essa mulher, a mulher que se preocupa com as necessidades da população e que não trouxe, apesar de ser uma vereadora muito combativa e muito crítica, mas nas minhas escolhas, nas minhas votações, na conduta do meu trabalho, eu sempre soube separar. Eu sempre votei de acordo com o que era interessante para a população, porque eu entendo que nós estamos lá dentro para servir a população e não para proteger lados. É pena que tem um monte de gente que não entende ainda essa ideia de que está lá para servir. E muitos entram para se servir. Essa é a loucura do dia a dia. Eu vi, vereadora, na sua rede social, uma frase que eu não compreendi. Sério, eu não vou ficar dando uma de inteligente demais, sendo que eu não entendi mesmo. Eu já ouvi falar de ideologia de gênero, um bocado de bagaceira da vida. Mas perseguição de gênero, explica pra gente o que é aquilo lá. Perseguição e violência política de gênero. Isso, foi isso mesmo. Então, perseguição porque eu sofri e sofro perseguição política. E violência política de gênero, nós tivemos sancionado em agosto do ano passado uma lei, né, que fala sobre a violência política de gênero, que é a violência contra a mulher, que nós estamos tendo muito casos, inclusive agora, depois da lei, está tendo uma maior visibilidade. Tivemos alguns, né, com repercussão nacional que aconteceram, e isso acontece, é muito frequente. A senhora então se sente perseguida dentro da Câmara Municipal de Vinhedo. Eu vi uma coisa, fui até na rede social do marido da senhora, do Edson PC, uma foto do Arthur Duval. Sim. E eu vi lá uma série de pessoas, foi uma votação contra
Isso, foi votado na Câmara Municipal de Vinhedo por iniciativa de 2 vereadores da bancada do PDT. Eles tiveram a iniciativa de fazer uma moção de repúdio à fala do Arthur Duval. E eu vi que a maioria, com licença, a maioria colocou contra. Que coisa aquilo? Eu não entendi. Então, é complicado. Eles se colocaram contra a moção de repúdio do Arthur Duval. Então, assim, a partir do momento que você vota contra a moção de repúdio, significa que você não repudia aquele ato. Oficialmente, você não repudia aquele ato. Só que, assim, aí vamos trazer para a questão do gênero, né? Um homem falar o que aquilo não pode ser repudiado. Agora, uma mulher que sobe na tribuna e fala o que pensa, merece ser caçada. Loucura, velho. Inclusive, lá na Câmara, um dos vereadores, né, que votou a favor da minha cassação é apoiador do Arthur Duval, né? Fazem parte de um grupo, né, político, e o filho dele é vereador em São Paulo, é advogado do Arthur Duval, fez vídeo defendendo o Arthur Duval, falando que o Arthur Duval poderia ser punido, mas que ser cassado é um absurdo. Mas no meu caso, foram a favor da minha cassação. Essas mesmas pessoas que defendem o Arthur Duval e que falam que ele não deve ser cassado, mas quando perguntado a respeito da minha cassação, quando foi votada a minha cassação, pessoas que pertencem ao mesmo grupo, tudo bem, podem ter ideologias diferentes, mas são pessoas que pertencem ao mesmo grupo, foram a favor da minha cassação. Dessa forma ficou claro o preconceito mulher na política. Ficou bem claro, porque não existe. Eu fiz curso, eu não tenho medo de falar, eu fiz um curso com esse pessoal do MBL, mas, cara, loucura. O Kim Kataguiri, uma vez estava fazendo num podcast, ele fez apologia ao nazismo. Ele e mais outro camarada. O outro menor estava bêbado, idiota. Mas ele, em sã consciência, aí agora vem o Arthur fazendo essa loucura, essa coisa de psicopata, e depois vem políticos que ganham dinheiro do povo, que vive sustentado pelo povo, achando que é normal o cara falar que, poxa, ela é fácil porque é pobre. Pô, cara, loucura. Algumas pessoas tentaram normalizar essa fala, falaram assim, porque é homem, a gente tem que entender que nós não podemos normalizar esse tipo de pensamento, nem esse tipo de violência. Não foi algo que ele estava num lugar, numa festa, não. Ele estava num país que está passando por uma situação de guerra. Ele está falando de pessoas que estavam em filas de refugiados. Então, assim, é imoral, é desumano e é asqueroso você ouvir uma fala dessa nesse contexto. As pessoas tentaram tirar de contexto para tentar normalizar, mas eu acho que não existe essa possibilidade. Não existe, até porque uma coisa vai gerar outra. Hoje ele está falando isso, amanhã ele pode agir dessa forma. É esquisito ver que, infelizmente, a maioria, eu não sei, eu fiquei até pensando assim, cara, esse pessoal votou contra para pirraçar, eu pensei assim, foi para pirraçar a CRISPC. Eu fiquei pensando assim, mas eu falei, não é possível. Mas foi a justificativa de muitos deles. Na verdade, o que acontece? Quando eu falo da perseguição política, a perseguição a mim, na Câmara Municipal, ela acontece não apenas pelo fato de eu ser mulher, mas também acontece pelo fato de eu ser esposa do Edson PC. Então, assim, como o Edson PC rompeu com o governo e ele faz oposição ao governo, esses mesmos vereadores fazem parte da bancada do governo, são aliados do governo. Para caçar o vice, você tem que caçar a chapa. Você não pode caçar só o vice, você tem que caçar o vice e o prefeito. Então eles não vão caçar o prefeito, né? Não tem como. Não tem condições. Então, de que forma também que eles encontraram para tentar atingir o Edson PC? Então vamos atrás da mulher dele. O que para mim é de uma covardia absurda, porque você me questionar e debater comigo e não gostar dos meus atos, pelos meus atos, é uma coisa. Agora, retaliação por conta dos atos de outra pessoa é outra coisa. E diversas vezes aconteceu na Câmara Municipal de Vinhedo episódios que, quando você lê toda a descrição do crime de violência política de gênero contra a mulher, você consegue ver diversas das coisas que estão descritas nesta lei como um crime de violência acontecendo todos os dias na Câmara Municipal de Vinhedo. Né? Eu, por exemplo, foram feitos dois processos. Entraram com a comissão processante contra mim, por erro procedimentais foi arquivado e depois entraram de novo com essa e vieram a conseguir a cassação. Quando a primeira surgiu,
assim que foi acatada a denúncia, um vereador subiu na tribuna e falou assim, a nossa vereadora está até mais mansa. Ô, louco, cara. Isso foi dito em tribuna. Foi dito em tribuna também já por um vereador, falou assim, você fez isso porque o seu marido te obrigou. Então, assim, desmerecendo, como se eu não estivesse ali, tendo sido eleita legitimamente. É como que se você... Não é um cargo de confiança. Eu não fui colocada lá pelo meu marido porque ele era vice-prefeito. Eu fui eleita, as pessoas votaram em mim. Democraticamente, assim como todos eles. Isso. Então, por que que eu, pelo fato de ser esposa de alguém que tem uma representatividade dentro do Executivo Municipal, sou menos merecedora? Ou sou menos capaz apenas por ser mulher? Por eu ser mulher de alguém, eu não sou capaz de tomar decisões por mim mesma? Então, assim, quando você fala de capacitismo, é a mesma coisa que você chegar para uma pessoa, né, chegar para um aluno negro e falar assim, você só está aqui porque você entrou pela cota. Ué? Então, ele não é porque ele é inteligente, não é porque ele foi capaz, não é porque ele se esforçou. daí que você está começa o preconceito. desmerecendo a capacidade dele de estar ali? É o que eles fazem comigo com frequência lá. Então, assim, não, você não está aqui porque você ganha. Você está aqui porque o seu marido fez isso para você. É porque o seu marido... Então, assim, isso é uma violência, né? Positivo. Eles tiram de mim, tentam me diminuir, insinuando e colocando para as pessoas como se eu não estivesse ali por capacidade própria. Como se eu estivesse ali apenas como reflexo de alguém, como marionete de alguém. Uma indicação. Uma indicação. Agora, é estranho falar isso quando muitos, né, quando fazem parte do governo, têm cargos lá dentro da prefeitura para onde eles indicam as pessoas que eles querem, né? Capacitada, no mínimo? Então, eu deixo a população de Vinhedo responder isso para você. Vereadora, o que a senhora falou agora aí, essa atitude dos vereadores sim caracteriza uma coisa para caçar. Isso aí realmente caracteriza perseguição. Sim. Isso aí deveria ser motivo para cassação. Ou eu estou enganado? No meu entendimento, sim, mas quando para que aconteça o processo de comissão processante, algum cidadão ou um partido político, alguém tem que dar entrada num pedido de abertura da comissão. Alguém quem? Pessoas comuns ou pessoas Pessoas comuns. Pessoas comuns. O cidadão faz uma denúncia e protocola na Câmara Municipal. E só que os vereadores que votam se essa denúncia vai ser acolhida ou não. Por exemplo, no ano passado, teve 4 pedidos de comissão processante. Uma contra o vereador Val Souza, né, que supostamente não moraria na cidade de Vinhedo, e a nossa lei orgânica fala que para ser vereador em Vinhedo você deve morar na cidade. Uma contra mim. Uma contra o vereador Tiago Marra, né, que teria talvez cometido algum tipo de infração. Inclusive, não sei se a infração é um termo correto, eu peço desculpas porque eu não sou da área jurídica, né? Uma contra o vereador Tiago Marra, por conta de um boletim de ocorrência, com alguns fatos descritos, e uma quarta contra mim também. As 2 denúncias contra os 2 vereadores sequer foram acolhidas. As 2 contra mim foram acolhidas. Por que as dele não foram acolhidas? Então, não Faz sei parte se do... ou não sei, ele faz parte da bancada do governo, então aí você vê, Faz né? parte do esquema, essa é a verdade. Eu não posso afirmar isso, mas assim, faz parte da bancada do governo, então assim, é a história do tudo pode, né? Então assim, para quem é da bancada do governo, tudo pode. Pode não seguir a lei orgânica, pode não seguir a lei, pode fazer qualquer coisa que a denúncia sequer é acolhida, mas quando sou eu, uma mulher que sobe lá e dá a sua opinião de acordo com documentos, com o entendimento que ela teve naquele momento do que ela leu, não, aí não pode. É crime de opinião agora? Então é complicado lá, né? Se não me for a memória, a senhora falou que para ser vereadora tem que residir na cidade. Sim, a lei orgânica diz que sim. Há um tempo atrás, eu fiquei sabendo, bem antes de iniciar esse podcast, eu frequentava uma igreja lá, e eu fiquei sabendo que tem um camarada que é vereador lá, mas não mora lá. Então, a denúncia se tratava disso.
né? E resolveu? Então, os vereadores decidiram não acolher a denúncia, então, ou seja, não tramitou na Câmara Municipal e foi encaminhado para a Justiça, foi judicializado o processo. Cara, velho. E aí cabe à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público, aos órgãos competentes analisarem se de fato ele reside ou não, se tem a questão do domicílio eleitoral, se isso é válido, você morar na cidade e ter domicílio eleitoral em outra. Como eu falei, eu não sou da área jurídica, eu não consigo exalar um parecer sobre isso, né? E a gente deixa na mão dos órgãos competentes. Mas a Câmara não se deu nem ao trabalho de receber a denúncia para analisar. Eu nem ouvi ela até o final do podcast, mas eu estou sentindo cheiro de esquema. Ela pode até não falar, mas eu estou falando, isso é esquema. Não existe outra palavra. Tá? Mas vamos que vamos. Quem de fato se beneficiaria com a tua saída da Câmara Municipal? O governo. O doutor Dario se beneficiaria diretamente. Teria menos uma vereadora que estaria subindo na tribuna, sendo crítica ao seu governo, cobrando, fiscalizando, para ter mais um vereador da base. Porque o meu suplente, eu, Cris, não sou, né, da situação, não faço parte, eu sou oposição ao governo. Porém, o MDB, o partido, é governo. Então, o meu suplente e a outra vereadora do MDB, esses dois vereadores do MDB, fazem parte da base do governo. Então, para ele é mais vantagem, o executivo se beneficia diretamente com a minha saída. Entendi. Vereadora, e eu vou só acrescentar uma coisa. Talvez, pode ser que tenham mais pessoas interessadas na minha saída. Por que eu falo isso? Nós estamos para votar agora em Vinhedo o plano diretor. Né? O plano diretor, ele é que vai prever como que a cidade vai crescer, né? Quais terrenos vão poder ser construídos, quais não, né? A quantidade de natureza que vai ser preservada, tamanho de prédio. Então, tudo que... Como o Vinhedo vai crescer? Vai ter que vir discriminado nesse plano diretor. Isso. Eu e a vereadora Naira de Souza, né? Nós, as comissões permanentes da Câmara têm 3 membros. E nesta comissão permanente, nós duas somos de oposição ao governo. E a gente gosta de analisar bem tudo que chega. Como eu disse, a minha conduta em votar é sempre de acordo com o que é bom para a população. E não ia ser um projeto que ia chegar do executivo, né, esse plano diretor, que nós olharíamos, passaríamos o olho e falaríamos assim, eu vou proteger o governo, então, do jeito que eles mandarem para mim tá bom, vai e passa. Não, a gente ia passar o pente fino nisso. Né? E nós seríamos a maioria dentro dessa comissão de 3. Então, eu entendo que também é de interesse, se alguém tiver algum interesse de passar esse plano diretor a qualquer custo, né, da especulação imobiliária, de pessoas que têm milhões a ganhar com vendas de terrenos em Vinhedo, né, porque nós não permitiríamos que não seríamos a favor de que esse plano passasse, né, sem que ele viesse preparando a nossa cidade para um crescimento sustentável, para um crescimento com água para todos, porque hoje a gente já está tendo problema de falta d'água na cidade. Então, assim, a gente ia querer que viesse tudo muito bem feito. Exigiríamos isso para poder apoiar esse plano diretor. Então, assim, eu acho que é de interesse de que, que nessa comissão permanente pessoas críticas sejam minoria. Então, as pessoas críticas eram maioria, e não falo crítico no sentido ruim, mas pessoas que fariam questionamentos, e agora é minoria, porque agora crítica dentro dessa comissão somente a Naila. Pelo que eu pude perceber, eu fiz o convite para a senhora, mas depois que a senhora falou, eu comecei a estudar um pouquinho, pesquisar um pouquinho. Pelo que eu pude perceber, só tem 3 vereadores, a senhora e mais 2, que dá testa contra o sistema lá dentro. É um camarada que eu me esqueci o nome dele. A bancada do PDT, que é o vereador Luiz Vieira, que ele é o suplente do nosso presidente que está licenciado, Rodrigo Paixão. Então, Luiz Vieira, que é um rapaz jovem, mas muito estudioso, trabalha muito a pauta ambiental, a questão da sustentabilidade, né? Então, assim, tem a vereadora Naila, também do PDT,
que é uma moça jovem também, mas muito estudiosa, opiniões fortes, coerente, boa de debate, talvez por isso incomode tanto. Esse é o problema de muita gente. O fato de nós estarmos lá dentro. A impressão que eu tenho é assim, isso é uma impressão, opinião pessoal minha. A impressão que eu tenho é que assim, talvez alguns vereadores se incomodem com o fato de ter dentro da Câmara Municipal vereadores jovens e que tragam a forma correta de se fazer política. Isso. Porque as pessoas precisam entender e aprender que fazer política não é assistencialismo. Infelizmente, os políticos antigos estão acostumados com isso, com o assistencialismo, mas não em fazer políticas públicas. E é daí que gera corrupção. Exatamente. Então, assim, peraí, olha, esses três aí, eles estão mostrando como que deveria ser feito. Se a população prestar atenção, eles vão ver que o que eu estou fazendo não é exatamente política. Isso. Então, não vamos deixar eles aparecer, não vamos deixar ter visibilidade, né? Vamos denegrir a imagem. Denegrir não, desculpa, que é um termo errado. Vamos colocar uma imagem que eles são radicais, que eles são agressivos, né? Vamos criar aí uma imagem ruim para eles perante a população, para que a população não veja que o que eu fiz aqui durante todos os meus mandatos não é política como deveria ser. É a sua primeira vez na Câmara? Sim, primeira vez. Segunda vez. Primeira Primeiro vez. mandato. Eu quero deixar aqui meus parabéns para a vereadora Naila. Eu já investiguei um pouquinho, inclusive vou até mandar o convite para ela. E para o outro vereador, Luiz Vieira. Luiz Vieira. Se quiser vir aqui também, as portas estão abertas, tá? E os outros também, se tiver coragem, cai para dentro, tá? Lembrando que eu não sou de ficar com mimimis. A mesma coisa que foi dito aqui, eu também vou questionar. Tá? Se tiver coragem, vem. Eu sou um simples cidadão. Talvez você tenha argumento suficiente para falar o porquê de várias coisas que acontecem na cidade de Vinhedo. Tá bom? Vereadora, o que te move a lutar por Vinhedo? O que me move a lutar por Vinhedo, aí eu vou voltar um pouco no começo, né? Quando você começa a entender o quanto, através da política, feita da forma correta, com políticas públicas, criando leis de proteção à população, ferramentas que vai trazer qualidade de vida para as pessoas, o quanto isso pode ser transformador na vida das pessoas, o quanto isso pode ser importante para o futuro da minha filha, enquanto cidadã vinhedense, isso me move. Você poder ajudar as pessoas, você poder fazer algo por alguém, é uma sensação maravilhosa. Vale toda a luta. Bem, isso é muito legal. Existe algum projeto, vereadora, que a senhora chegou a... Não depende só da senhora, né? A senhora já apresentou algo de importância para a cidade de Vinhedo que chegou a ser aprovado ou que não foi aprovado por conta desse ato de perseguição à sua pessoa? Nossa, assim, na verdade, para quem acompanha a política em Vinhedo, né, se parar para observar o rompimento da Rio e PC aconteceu em meados de março, se eu não me engano. E você consegue notar uma diferença nos números, analisando os projetos, requerimentos que são votados na Câmara Municipal de antes do rompimento e depois do rompimento. Depois do rompimento, boa parte dos meus requerimentos eram reprovados, os meus projetos também. Então, assim, é complicado, porque a gente depende da maioria ali dentro. E é como eu falei, eu acho super errado por votar defendendo grupos. Nós estamos ali, eu nunca votei contra algo que eu achasse que era interessante para a população, apenas porque veio de um vereador que eu não faço parte do mesmo grupo que ele. Isso. Porque eu acho que não é para isso que eu estou ali. Mas, infelizmente, os demais vereadores não pensam da mesma forma. Né? A gente vê ali uma votação, o nosso passa, o deles não passa. Isso sempre foi muito comum, mas eu, no começo lá do ano, eu pensava que por terem vereadores novos, de primeiro mandato, também seria diferente do que era antes, mas, pelo contrário, ficou muito pior. Teve alguns projetos, sim, teve projeto que eu fiz de atendimento preferencial para pessoas com fibromialgia. Olha. Um projeto muito bacana, mas não passaram, porque, segundo os vereadores,
a pessoa com fibromialgia, ela estaria também classificada como deficiência. E aí teria direito a atendimento preferencial. Porém, o governo não entende dessa forma. Eu não entendi porque isso aí, a pessoa com fibromialgia, ela, por exemplo, não consegue pegar um cartãozinho de estacionamento para estacionar na vaga deficiente. Ela não tem os auxílios, né, financeiros dados pelo governo que um deficiente tem. Então, não, ele não é atendido da mesma forma. E não houve nem por parte do executivo, nem por parte dos vereadores, nenhum tipo de movimentação. Então vamos fazer assim, vamos ver se em Vinhedo está sendo respeitado, vamos ver se em Vinhedo está sendo cumprido. Inclusive eu procurei o PROCON da cidade para conversar sobre o assunto, e a diretora do PROCON falou para mim, Cris, é uma questão muito complicada, porque juridicamente o governo entende diferente. Então, como que a gente vai cobrar do estabelecimento comercial que ele dê preferência à pessoa com fibromialgia se ela não está coberta pelo governo, no atendimento, nos benefícios, entre outras coisas. Então, assim, teve o projeto também que foi justamente por conta desse projeto, houve uma discussão bem grande eu fiz um projeto que falava não lembro se era de oração, me deu branco agora, que falava sobre o parto humanizado, né? E aí era para falar sobre o parto humanizado, né, incentivar, né, dar conhecimento, fazer uma semana de conscientização. O projeto passou. Só que ele foi aprovado pela casa, né, foi para o executivo e voltou para a casa com um veto a um inciso. E este inciso falava conscientizar as mulheres sobre a violência obstétrica. Nisso, me vem, como justificativa desse veto do executivo, de que eu estava fazendo uma visão radical sobre o assunto. E aí os vereadores aprovaram o veto, deram suas justificativas lá, e eu, como falei, sou uma vereadora que costumo ser muito combativa. Enquanto eles falavam, eu fui anotando a fala de cada um deles, o que cada um deles falou, e no meu momento de fala, eu subi na tribuna e rebati a todos eles. Né? Eu questionei cada um deles, e aí criou uma situação de mal-estar, mas eu estava ali defendendo o meu projeto. Né? Porque a partir do momento... por que o prefeito... porque você falou isso? Como que você pode falar isso? Nosso prefeito é um obstetra, não sei o quê. Gente, é porque ele falou que o uso... violência obstétrica era um uso muito radical da palavra. Mas esse é o termo utilizado pela Organização Mundial da Saúde. Mas o importante é o que iria acontecer a partir daquele projeto. Não. Mas ele ficou incomodado com o uso do termo violência obstétrica. E aí falou assim, mas você quer saber mais do que ele é médico. Mas eu não estou ali naquele momento falando com o doutor. Eu estou naquele momento falando com o chefe do executivo da minha cidade. Positivo. Ele está ali naquele momento como prefeito. Ele não está ali como médico, ele não tem que tomar dores de médico. Acabou. Ou então ele não entrava. E eu não inventei o termo. O termo é utilizado pela Organização Mundial da Saúde. O termo é utilizado pelo Conselho Regional de Medicina. Então, se eles utilizam esse termo, por que o prefeito de Vinhedo não pode utilizar? Por que é errado utilizar? Né? E aí teve toda uma discussão, aí eu questionei os vereadores, esse vereador que não estuda, aí a gente vê realmente que as coisas são votadas assim, você vai votar como? Você vai votar sim ou não? Como que a gente vai votar o projeto da fulana? O projeto da Cris? Vamos votar não. Aí a pessoa nem sabe do que se trata o projeto, chega lá e fala não. Mas quando você vai argumentar com ela não sabe te responder nada. Quebrou. Entendeu? Infelizmente, isso é algo que acontece com frequência na Câmara Municipal de Vinhedo. O que parece, para mim, é isso. Que os vereadores, eles se reúnem, decidem que vai votar sim ou não, e muitos não se dão nem ao trabalho de ler o projeto. Eu tenho certeza que tem vereador naquela Câmara, vereador e vereadora, naquela Câmara Municipal lá, se você perguntar, se reprova tal projeto, o que esse projeto falava? Ele não vai saber te responder. Talvez por ignorância, por não ter, estudado, ou talvez, isso aqui é a palavra minha, não é dela, tá? Talvez por receber algum dinheiro por fora, porque eu sei que existem pessoas que são pagas para aprovar certo tipo de projeto. Eu creio, pela bagunça que está, não é possível que uma pessoa vai votar projeto, porque, pelo que eu vi lá, a perseguição é acirrada, entendeu? Não é possível que a pessoa ficar contra aquela pessoa, votando contra, durante tempos e tempos. Só pode ter dinheiro por trás.
Não é uma palavra dela, é minha, tá? Cris, existe corrupção na Câmara Municipal? Eu não posso afirmar isso, eu não tenho como afirmar isso. O que eu tenho como afirmar para você é que o que existe lá é sim vereadores que, na minha opinião, não trabalham em favor da população. Deu para ver. Eles votam de acordo com o que o executivo deseja que seja votado. É a minha opinião pessoal. Então, assim, eu não vou afirmar se existe corrupção, se não existe corrupção. Eu só penso que essa não deveria ser a forma correta de trabalhar, pelo menos no meu entendimento. Não. E também existe uma Câmara que está sendo muito mal gerida após a saída do Rodrigo Paixão, que eles tirou a licença dele para cuidar da saúde dele. O atual presidente está gerindo muito mal a Câmara. As coisas não andam da forma que deveriam andar. O diretor da Câmara também raramente está no prédio para poder fazer o trabalho que lhe caberia, porque no meu entendimento, um diretor, ele está ali para auxiliar o presidente na gestão da casa. E a Câmara não tem trabalho externo. O trabalho é interno. Isso. Então, eu não entendo de que forma esse trabalho está sendo feito se a pessoa não está mais presente ali fisicamente. É o meu entendimento e é o que eu notei, é o que os funcionários, quando eu perguntava, eu preciso falar com fulano, não tá. Preciso falar com fulano, não tá. Preciso falar com fulano. Quero falar com o presidente, não tá. Quero falar com o diretor, não tá. É difícil as coisas funcionarem, porque precisa deles ali para andar. E tem, sim, uma gestão muito ruim. E também a questão de que nós temos um regimento interno que tem que ser seguido. E ele não é seguido. Por diversas vezes, em diversas situações, o regimento interno da Câmara Municipal de Vinhedo foi descumprido, foi violado e o presidente foi omisso. Ele não fez nada para repreender quem teria descumprido o regimento da Câmara Municipal. Ele, inclusive, descumpre o regimento da Câmara Municipal. Entendeu? Então, assim, mas isso quando são os vereadores da base do governo. Tá? Mas se são os vereadores que fazem oposição ao governo, meu Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Já tivemos situações lá muito mais graves, né? Por exemplo, no dia em que foi votada a minha cassação, a vereadora Nália de Souza quis falar com o diretor da Câmara Municipal, funcionário da casa, tá? Ele deu as costas e falou, não quero falar com você. Caraca. E teve pessoas que testemunharam isso. E isso, o diretor da Câmara Municipal fez isso na tribuna, no plenário. Isso é uma violência, isso é um absurdo. Um servidor da casa, quando questionado pela vereadora, dá as costas e fala, não vou falar com você. E saiu. Né? Então, assim, isso já aconteceu. Agora, por exemplo, a vereadora Nália de Souza, a gente está na era digital, né? Certa vez ela gravou um videozinho do TikTok, não fazendo nada demais. Ela brincando, assim, indo para um lado e para o outro. Nossa, ela recebeu uma advertência, foi lido um texto, ainda bem que o presidente não pediu para eu ler, porque eu me negaria a fazer a leitura desse documento, ele pediu para o segundo secretário fazer a leitura, e um trecho, eu me recordo, não sei exatamente do que estava nesse texto, ele falou que o que ela tinha feito ali era pior do que corrupção. Tá doido, tem coisa assim, né? Então, para você ver como é desproporcional o tratamento aos vereadores que são da base do governo e os vereadores que são oposição por uma instituição que não tem nada a ver com o executivo. Nada a ver. A Câmara, ela é independente. E é dessa forma que funciona. Então, assim, eu não posso afirmar se existe corrupção ou não, mas eu posso afirmar para você que existe sim um tratamento diferenciado dado aos vereadores que são da base e aos vereadores que são de oposição. Esse tipo de coisas que vem acontecendo na Câmara Municipal seria bom se o povo, de fato, não só através de vídeo, live, entendeu? Participasse lá tem um nome que fala? Do plenário, né? Assim que diz. O pessoal de Vinhedo está atualizado no tocante a isso aí, porque é quase impossível. Todo município o pessoal não quer. Fica vendo novela e futebol. Isso aí não acrescenta em nada, pelo amor de Deus, tá? O segredo da vida de você ter uma vida boa, escola, saúde, educação, cara, é lá dentro, entendeu? Cobrar dos seus vereadores, mas também tem a outra questão, né, cara? Eu tenho que falar.
tem umas cabeças, cara, que eu não sei, um cavalo que vende o voto, né? Aí não tem moral nenhuma para chegar lá e questionar, e depois quer falar que está assim assado, moral nenhuma. Mas voltando aqui à pergunta, o pessoal participa e vê essa loucura, essa... Então, as pessoas costumam participar mais sim através das redes sociais, mas eu insisto em que a população tem que participar sim mais. Alguns coletivos da cidade se mobilizaram já e estão indo em todas as sessões com frequência, mas não é a grande maioria, é a minoria. E eu friso muito, eu bato muito nessa tecla, é importante participar e presencialmente. Por quê? Quando você assiste a sessão da sua casa, pelo YouTube ou pelo Facebook, a câmera, ela só pega o contexto geral quando está sendo lida a ordem do dia, a resenha, mas no momento de fala, no momento dos votos, às vezes ela pega só a pessoa ali que está em destaque e você não vê o que está acontecendo ao redor. Pessoalmente, lá, você vai conseguir observar algumas coisas que acontecem durante as sessões. E eu falo, eu já falei isso em outras ocasiões, a impressão que eu tenho é que algumas pessoas, alguns políticos, fazem questão de deixar a política, né, fazer da Câmara, desses locais, né, que deveria ser a casa do povo, algo tão asqueroso, algo tão insalubre, difícil de engolir, que embrulha o estômago. E eu acho que a intenção é justamente essa, para que as pessoas não tenham estômago para acompanhar aquilo ali e se afaste. Porque aí quando chegar lá na frente, ele vai posar e falar assim, porque eu trabalhei muito esses 4 anos, porque eu fiz muito pela população todo esse tempo, porque a pessoa não acompanhou, e aí ele chega lá com aquela cabecinha, né? Eu sou um senhor, um pai de família, um não sei o quê, eu sou uma senhora, e assim, mas quando você acompanha ali, você consegue ver que a pessoa ela não é o que ela pinta na época da eleição. Por isso que é importante a população não se afastar, mas se aproximar. Se afastar da política não vai mudar o que está acontecendo. Se abster de votar não vai mudar o que está acontecendo. Nós só vamos conseguir mudar o quadro político que nós temos na nossa cidade, no nosso país, nos aproximando, vendo o que acontece de verdade, reivindicando os nossos direitos. É dessa forma que a gente consegue fazer a mudança. Não é se afastando. Vereadora, qual a palavra que a senhora tem que passar para o pessoal que não entendeu ainda o significado do voto? Eu queria fazer uma pergunta aqui, se ela trabalhou comprando voto, mas pela postura dela eu não vou nem perguntar, porque se ela tivesse comprado ela estava quebrada já, entendeu? Então, qual é a palavra que a senhora deixa para as pessoas que não entenderam a significância do voto e fica vendendo por 100, 200, sei lá? Qual é a palavra que a senhora deixa? Eu quero falar para você, cidadão, tome muito cuidado, porque você vender o seu voto, você trocar o seu voto por uma cesta básica, por uma conta de água, por um saco de cimento, seja lá por um favor que seja, isso é muito ruim, porque você vai passar um longo período pagando e muito caro por isso. Caro. Porque a qualidade de vida sua, através de uma gestão ruim da sua cidade, vai trazer diversos malefícios. E isso custa muito e custa inclusive vidas. Quando a gente fala, por exemplo, de massa asfáltica. Se não tem uma boa gestão e nós não temos qualidade no asfalto, isso pode gerar um acidente e pode acabar com a vida. E aquela pessoa que está ali, que está fazendo a má gestão, foi você que vendeu o voto e colocou ela lá. Né? Não tem medicação, não fez o procedimento, a pessoa veio a óbito. Você tem culpa no cartório também. Você vendeu o teu voto e colocou essa pessoa lá. É diferente. Eu coloquei o fulano, eu votei consciente, ele fez uma má gestão. Você acreditou num plano de governo e você fez aquilo que era certo. Você pode estar com a sua confiança tranquila, porque naquele momento, esse era o entendimento que você tinha. Você acreditava de fato que essa pessoa faria uma boa gestão. É diferente de você ser tão corrupto quanto a pessoa que você colocou lá dentro. Porque não tem como você cobrar uma boa gestão, não tem como você cobrar que um político seja honesto se o relacionamento de vocês já começou errado. Ele sendo corrupto, comprando teu voto, e você sendo corrupto, vendendo também. Concordo com isso aí. Eu falei uma palavra há alguns anos atrás sobre isso aí,
dizendo que algumas pessoas me interpretaram muito mal. Eu falei que as pessoas que compra e vende o voto também faz parte do mundo do crime. As pessoas começaram a cortar o vídeo, falaram que eu estava indo contra as pessoas humildes. Não é isso. Não tem, justamente no tempo da eleição, eu tenho experiência com isso, o pessoal liga, Cris, acabou o cimento. Cris, o meu lugar, porque acabou o gás, acabou o cimento, acabou tudo no tempo da eleição. Corrupção. Aí amanhã sofre as consequências, aí está reclamando de quê? Como diz o Eduardo, trocou Jesus por Barrabás, pai. Tem que chorar e se calar por um bom tempo, esperar 4 anos para ver se estão vergonha na cara e mudar de rota. Cris, diz uma coisa, vereadora, vamos finalizar daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho. Quando foi que o vice-prefeito, eu vou trazer ele aqui, tá? Estou deixando bem claro, vou trazer ele aqui. Quem quiser vir também antes pode vir, tranquilo, tá? Até mesmo o prefeito Dario, eu não boto fé que venha, mas estou chamando, tá? Se quiser vir, pode vir, mas eu vou trazer o vice aqui também. Eu não sei quando, que esse mês está cheio, o mês que vem está cheio, mas no próximo promete, tá? Mês de maio. Quando o esposo da senhora, o vice-prefeito, se afastou e descobriu que tinha alguma coisa errada no governo? O que acontece? Quando nós decidimos, né, fazer essa aliança, né, foi elaborado por todos que estavam nessa aliança, todos os partidos, né, foi elaborado um plano de governo. E esse plano de governo, ele foi assinado por todos, né? Quando nós vimos que o plano de governo não estava sendo cumprido, porque o Edson ele tem uma opinião muito forte. Ele fala assim, que coelho é no fio do bigode. Né? Por quê? Porque ele acha que você tem que ter palavra, você tem que ter honra para cumprir aquilo que você fala. E ainda mais o que você assina. A partir do momento em que você elaborou um plano de governo, você está com as pessoas que estão te ajudando ali, que vão colocar você no executivo, e colocaram de fato, né, elegeram o doutor Dario, e ele se comprometeu a fazer o que estava naquele plano. E foi com esse plano de governo que nós fomos para a rua. Foi em cima do que estava ali que nós pedimos votos. Para a gente e para o prefeito. Porque eu não pedi voto só para mim. Eu pedi voto para ele também. Positivo, né? Com certeza. Aí, quando não começa a ser cumprido, de quem que a população vai atrás? De quem está mais acessível. Isso. Eu e o PC, nós colocamos o nosso telefone pessoal nas redes sociais. E aí o pessoal começava, mas vocês falaram que ia ter não sei o que, não tem. Vocês falaram que a mamata ia acabar, que ia tirar o povo lá de dentro, não acabou. E falaram que ia fazer não sei o que. Porque tudo isso estava no plano de governo. E aí começou, e nós começamos a ser pressionados pela população. É muito fácil, para quem não sai na rua, fazer o que bem entende. Positivo. Mas para quem é cobrado, para quem está junto com a população ali, eu vou passar vergonha por sua causa. Eu vou passar por mentirosa porque você não está cumprindo seu plano de governo. E foi isso. A partir do momento em que o Dario começou a descumprir o plano de governo, o Edson tentou por várias vezes dialogar com ele, insistir que deveria ser cumprido, e etc, etc. Não houve um acordo entre eles ali, e aí veio a ter o rompimento. Verdade. Eu acredito que se a pessoa se cala mediante esse não cumprimento do governo, também se torna culpado. Então, já está mostrando, já está se vendo que ele não se deu à corrupção, não se vendeu. Preferiu se afastar. Afastou mesmo ou estou zoando? Se afastou. Aqui? Preferiu se afastar. A princípio, né? Preferiu se afastar e manter a sua integridade. A princípio, eu comecei a não curtir o PC, pai. Sério, eu mesmo, quando eu ouvi falar, o velho daquele, Dario tem idade já, tem uns 70 anos mais ou menos. Tem. Eu falei, poxa, cara, um velho daquele, o cara caindo pra cima do cara, o que tá acontecendo, velho? Até na cidade de Louveira, o boato, né? Eu falei, cara, aquele cara não presta não. Mas eu tô começando a ver, tá? Mas, mais uma vez, a porta aberta para o prefeito Dario, se quiser vir, tá? Eu não tenho nada a ver com, não gosto, não, tranquilo, eu não gostava do PC, eu tô começando a entender a coisa aqui, diferente aqui já, tá? Mas a porta aberta, ok? Pode falar, Cefalo. Muitas pessoas, quando o Edson rompeu,
até pessoas que estavam com ele criaram uma certa aversão. Não, é porque não sei o quê, que você é muito radical, que não sei o quê. Presta atenção, o cara não está cumprindo o plano de governo, o cara não vai cumprir o plano de governo. E aí, a princípio, o pessoal falava que ele era radical e tal. E é engraçado que, com o passar do tempo, tudo que ele disse foi acontecendo. Oi. E foi acontecendo, e foi acontecendo. E aí, essas mesmas pessoas voltaram, pô, PC. Ai, desculpa. Poxa, PC, você estava certo. Começou a abrir os olhos. Você não era radical, você estava certo todo esse tempo, você... E assim, as pessoas... O Edson, talvez por ele ter aquela cara de marrento, de lutador, aí as pessoas... Ele fala alto, mas é dele, é o jeito dele. Ele fala alto quando ele tá contando piada, ele fala alto quando ele tá discutindo. Ele fala alto todo jeito, é o jeito dele. E ele é muito expressivo. E aí, as pessoas vieram conversar com ele e tiveram uma outra visão. Ele não é intolerante, ele não é alguém que não se dá para conversar, muito pelo contrário. Ele é totalmente aberto ao diálogo, entendeu? Só que ele não se corrompe. A partir do momento em que ele prometeu para a população que algo seria feito, ele quer que isso seja feito. E aí a população começou a ver essas pessoas, começaram a ver que ele estava certo e começaram a voltar atrás e procurar ele e falar, PC, você estava certo. Desculpa, cara, eu fui contra você quando você rompeu, mas você estava certo. PC, desculpa também, tá? Eu comecei a pensar ao contrário aí. Vereadora, qual a palavra que a senhora deixa para o pessoal de... Antes, espera aí. Vamos falar um pouquinho sobre o processo. O processo da senhora lá, a cassação, já acabou? Tem prazo? Então, houve a cassação, ela é um julgamento político, né? Houve o processo de cassação na Câmara Municipal. Nós já sabíamos que iria acontecer, tendo em vista que eu sou minoria dentro da Câmara Municipal. Somos em 3, né, os que me apoiavam. E 2 os que me apoiavam, na verdade. E aí a gente tem que recorrer à esfera jurídica. Né? Então, o processo, eu entrei com um recurso e estou aguardando, porque a partir do momento em que eu entro com o processo contra, a Câmara é que se torna réu no processo, né? Então, a Câmara tem que... O juiz deu prazo para que a Câmara se manifestasse, e aí a gente tem que aguardar esse prazo até que saia algum tipo de sentença. Isso na esfera de Vinhedo, mas tem a esfera estadual, tem a esfera federal. A princípio, a gente está lá em Vinhedo aguardando a decisão, a Câmara se manifestar para então o juiz dar algum parecer. Ok. Quais são os riscos que a senhora corre? Não, é complicado, porque quando você entra na esfera jurídica... O juiz, ele não tem o hábito de discutir o mérito, né? A parte política, ele vai mais na parte prática. Então, assim, a minha defesa, a gente se baseou muito na questão da violência política de gênero e também alguns erros que aconteceram no processo, né? Por exemplo, nós apontamos que os suplentes, eles deveriam ter sido chamados para o acolhimento da denúncia. Não foram chamados os suplentes, né? A quantidade de vereadores também para acolher a denúncia deveriam ser 9 votos para acolher a denúncia, teve 8 votos. Então, assim, no nosso entendimento, houve falhas no processo, nós apontamos isso para o juiz e estamos aguardando para ver. E agora, não tem como saber qual que vai ser a decisão do juiz, mas eu procurei muitas pessoas, né, da área eleitoral, falei com a Secretaria da Mulher em São Paulo, falei com a deputada Tereza Nelma, que é de Brasília também, da Procuradoria da Mulher, que tem assessoria jurídica. Eu falei com pessoas envolvidas com política e com direito eleitoral de vários locais, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, e todos falaram para mim, Cris, o seu processo não é algo complicado. Né? Então, assim, eu estou muito otimista, espero realmente que a decisão seja favorável, porque, diferentemente do julgamento político, a justiça ela deve ser neutra. Né? Ela vai se basear no que de fato diz a lei. E eu entendo que não houve quebra de decoro da minha parte, que houve, sim, erros procedimentais no processo. Então, okay, vamos crer, vamos acreditar, confiar em Deus que vai dar tudo certo, não vai ter nada drástico. Vereadora, deixa uma palavra para o pessoal de Vinhedo. Qual a palavra que a senhora deixa? Uma palavra de conforto, de ânimo, e mediante a toda essa loucura que está acontecendo em Vinhedo, essa falta de compromisso, é o que está vendo, não é o que está me dizendo aqui.
essa falta de compromisso do governo. Qual é a palavra que você deixaria para o pessoal? A palavra que eu deixo para a população de Vinhedo é o que eu sempre falei. A população ela tem que se aproximar da política. Nós precisamos estar envolvidos na política. Você, mulher, nós precisamos de representatividade dentro da Câmara Municipal. Você participe da política, se envolva na política, né? É muito importante que vocês estejam lá para ver o que de fato está acontecendo. E eu me coloco, sempre me coloquei e vou continuar me colocando à disposição da população. Enquanto cidadã, eu também tenho o direito de cobrar, também tenho o direito de pedir explicações e vou continuar a fazer isso até que eu retorne ao cargo pelo qual eu fui eleita legitimamente para a Câmara Municipal. Mas eu vou continuo e vou continuar fazendo o meu trabalho junto à população. Legal isso aí. Como estamos diante do mês de março, dia nacional ou municipal? Não, nacional ou internacional? Já teve, né, o Dia Internacional da Mulher, mas agora nós estamos ainda dentro do mês das mulheres, né? Isso, deixa uma palavra para elas, tá? Eu não trouxe aqui uma poesia, mas a Cris vai deixar uma palavra aí para todas as mulheres de Vinhedo e também dos lugares onde vai passar esse vídeo, Alagoas, Jundiaí, Guaianazes, tudo que for lugar aí para aí. Eu entendo que a mulher, ela é o pilar de tudo. Nós, mulheres, somos a sustentação das nossas casas, da nossa família, e eu acredito que seremos a sustentação da política do nosso país. Eu ainda acredito que com a mulher a gente vai conseguir. Mulher é proativa, né? Mulher já cresce sendo proativa, a mulher consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Uma mulher não quer uma só, né? Eu, por exemplo, eu sou vereadora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou estudante. Então, assim, nós somos fortes, muito fortes. Mulher, não esqueça a tua luta, continue a tua batalha, não abra mão da tua força nem da tua essência. Persista, porque nós, mulheres, já nascemos lutadoras e vencedoras. Amém. Pessoal, estamos finalizando aqui o nosso podcast Brasil de hoje, tá? Eu quero desde já mais uma vez agradecer a vereadora, tá? Pelo amor de Deus, primeira de muitas, viu? E mais uma vez compartilhe esse vídeo, manda para o máximo de gente possível que você puder e Deus abençoe a todos. Podcast Brasil, Daily Young. Até.